Quantos filhos a senhora tem? 12. Eu tenho 11 filhos. Vivo é 12. Com 2 que eu criei, enteado, 14. Mas foram 16 que nasceram. Segundo o dado do IBGE, no outro censo que fez, a quantidade média da família era de 5 filhos. Com esse dado que fez agora, desceu para 3. E no caso, eu tenho exemplo que eu só tenho 3 filhos. As mulheres hoje não tem mais esse esforço, não. Planeja mais. Quando casa, já tem seu plano feito. Já não tem mais aquela família grande que passa uma vida melhor. Naquele meu tempo, a gente não teve essa ideia, não. Agora, hoje, eu tenho minhas filhas, tenho a minha nora e não quero que elas... não vai acontecer isso, não. Como então desgarrados da terra, como assim levantados do chão, como embaixo dos pés uma terra, como água escorrendo da mão. A região de Feira de Santana tem milhares de roças, tarefas, pequenas propriedades. Antes, só se pensava em plantar milho, mandioca, feijão, o que no máximo provia alimento básico, mas isso enquanto não houvesse seca. Mas no caso do movimento de organização comunitária, o desafio de sobrevivência gerou um processo de organização que levou à superação das difíceis condições de vida. Atualmente, muita coisa já mudou nesta comunidade, mas ainda há muito para mudar. O MOC nasceu da intuição de uma pessoa que acreditava que a organização era importante para a modificação da sociedade. Essa pessoa se chama Antônio Albertino Carneiro. E ele começou, então, enquanto padre da paróquia aqui vizinha do MOC, paróquia do Cruzeiro, ele começou a organizar grupos na paróquia. Começou um trabalho muito lento, porque foi os primeiros trabalhos que a gente teve aqui, né, com o pessoal do MOC. Sempre a gente começou aprendendo, porque o que vinha de lá a gente não sabia nada, né? Mas começou com muita coisa assim, ensinamento de trabalho de horta, de trabalho comunitário, que a gente não tinha certo conhecimento. Aí, gradativamente, por exemplo, através dessas discussões, se tomou o poder do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Feira de Santana, que estava na mão dos patrões, passou à mão dos trabalhadores. E o Sindicato de Feira de Santana começou a irradiar esse processo por outros municípios. O que a gente identificamos no início era a gente produzir, era pagar o imposto dos produtos agrícolas, que foi uma grande questão que nós encontramos. Era o tanto do imposto que a gente pagava e era o preço, era evitar o atravessador. Os problemas toda a vida teve, sempre tem, né? Mas era uma coisa assim, muito sem, sei lá, assim, sem parceria, sem saber nem o que estava fazendo, né? Cada um trabalhava para si, não olhava a vida do outro. A gente queria criar uma associação que a gente mesmo tivesse o domínio, que a gente mesmo tivesse em frente.
Este desafio, que se expressava numa nova concepção para a produção agrícola familiar, era, na verdade, muito maior. Para a comunidade tomar o próprio destino em suas mãos, muitas frentes de batalha se abriam, como a da participação das mulheres. Os homens, muitos deles, não deixavam nem as mulheres ir para reunião. O que é que essas mulheres querem reunião? Aí começou bem pouquinho assim, pingada, vai. Aí hoje tá melhor, porque hoje mesmo começaram a entender o que era mesmo que a gente queria. A gente não queria sacrificar eles, a gente queria ajudar eles. Só queria também mostrar a gente. Tem muita dificuldade com as próprias mulheres, né? Falta mesmo de atividade que as mulheres não tinham. E hoje em dia as mulheres se acordaram, é bem poucas que vivem sempre oprimidas, mas a maioria das mulheres hoje estão se mobilizando e movimentando. Quando a gente chama para participar do movimento, elas estão participando. Porque nesse local onde nós retiramos, tem o barro bom que deu meio para ter experiência, que é o barro bom para a gente fazer amarelo, bem amarelinho o barro. Eu tinha uma dúvida que ele molhado não servia, mas ela está pegando. É a mesma coisa. Nós também temos o programa de gênero, que trabalha fundamentalmente com mulheres rurais. Começamos discutindo com elas os direitos, a questão do corpo, da sexualidade, da regulamentação da natalidade. Hoje nós temos para mais de 800 mulheres inseridas em quase 35 ou 36 grupos na área rural. Elas já formam um movimento e esse movimento já é interlocutor. Um nasce para trabalhar e outro nasce para briga, outro vive de intriga, outro de negociar, outro vive de enganar. O mundo só presta assim, é um bom, outro ruim, eu não tenho jeito para dar. A estrutura política da região não difere muito da estrutura do Nordeste. É uma estrutura coronelista, muito clientelista, é um comando quase total do PFL. Os prefeitos não gostam muito de interferência no campo deles. Na maior parte, eles são muito submissos ao poder do Estado e ao poder central. Então, o que predomina ainda nessa região, na Bahia, é o curral eleitoral. O pessoal diz assim, graças a Deus que me mandaram um carro d'água, que minha família não tinha mais água para beber. E isso vale voto. É o voto de favor, é o voto de agradecimento, é o voto pela água, é o voto pela ovelha, é o voto pela cesta básica na época da eleição. Então, 1001 artifícios que invalidam a dimensão de democracia das eleições. E a gente está convencido de que isso não se modifica se a gente não modificar a dimensão econômica. Se as pessoas não crescerem economicamente para chegarem a dizer, eu não dependo de você. Quer dizer que adianta, pode cantar animado, que eu sou um peso pesado e não prometo papo. Depois dessa organização, eles não gostam da PAEB. E aí eles não vêm aqui, ninguém vai pedir voto aqui, a festa é lá fora. Primeiro os políticos levavam, nem trazia água, dizia que trazia e não trazia. E quando vinha a gente ainda batia palma, ainda dava risada. Hoje tem na minha comunidade mesmo, quando ele chega, eu bato a palma e eu digo assim. Ele já tem até medo desse Alexandre aqui, que voz fala. Não gosta de falar comigo mais, não. Eu acho que eles não gostam da PAEB porque eles não gostam de organização. Que todo mundo sabe, né, que quando a gente se organiza, a gente começa a ver as coisas e eles não gostam que a gente veja. Você pede peneirado, eu já vou daqui pra lá. E conte comigo ao teu lado, você vai acelerando e eu sou um paraíso. Muda, mas isso ainda não quebrou esse tabu deles. E a eles ainda se apodera muito da água para a compra do voto. Então, o nós estamos atendendo numa faixa de 6% dos pequenos agricultores da região. Estamos muito longe ainda de chegar a dizer que eles estão perdendo espaço com a compra do voto pela água. O MOC trabalha com essa população há mais de 25 anos. Nós sempre procuramos instrumentos e meios de viabilizar a pequena produção. Inicialmente trabalhamos com um fundo rotativo que financiava qualquer coisa que o agricultor propusesse. Depois nós descobrimos que
era necessário planejar a propriedade e que era necessário, antes de tudo, identificar ações que nessa propriedade a capacitassem à resistência com a seca. E descobrimos também que o elemento básico da sobrevivência da família não era o milho e o feijão, mas sim os pequenos animais, como nós chamamos, os pequenos criatórios, basicamente de ovelhas, cabras e aqui em Feira de Santana de porcos e galinhas. Meus vizinhos todos me chamaram de doido. Me chamaram de doido, outros me chamaram de maluco, porque criar cabra em uma área pequena que era de gente que não tinha juízo. A gente, no dia a dia, foi descobrindo que no lugar que você cria uma vaca, você cria 8 cabras paridas. E aí, se você tem uma vaca e ela morre, você perdeu tudo. Se você tem 8 cabras e morre 1 ou 2, você fica com a semente e aí não acaba nunca. Tem alguns que ainda resistem, mas a maioria já mudou de ideia, já estão criando, já estão incentivando outros. Fizemos já vários encontros para discutir a questão. E isso juntou os cursos e a prática e fez com que o povo começasse a acreditar. Eu já cheguei a criar 2 vacas, 3 vacas. E tinha época que eu era obrigado a comprar leite fora, porque na época a mulher estava dando mama ao menino e a vaca não estava. Nos 4 derradeiros, eu comprei uma cabra e nunca mais comprei leite fora. Quanta terra você tem aqui? Eu tenho uma tarefa minha, que é menos de 1 hectare. E como é que você faz para sobreviver numa terra dessa? Para eu ter condição de sobreviver, eu estou planejando ela. Esse desenho, vocês vão fazer ele do jeito que é a roça de vocês hoje. Depois vocês vão fazer no verso do papel do jeito que vocês querem que seja. Quando saiu os primeiros desenhos que a pessoa não sabia o que era, mas dizia o que é desenhar. Disse, não, você desenha como matar e como você queria. Você sabe, como a gente quer, a gente inventa um bocado de coisas, né? Aí quando você desenha 20 tarefas de terra, você já acha que dá para acumular, sendo com um tempo bom como nós temos agora, dá para criar 40 cabeças de cabra. Tem mandioca, tem feijão, tem milho, tem mamão, tem palma, tem capim de corte, tem andu, tem batata. Que antes a cultura que eu plantava era só mandioca e feijão e milho. E que chegou uma certa situação que não tem mais como a gente sobreviver dessas culturas. Porque são culturas, a mandioca é longo prazo no caso. A gente planta ela, só vem ter retorno com 1 ano ou 1 ano e meio. Quando o tempo é bom, quando o tempo é ruim, 2 anos. O costume do pessoal aqui era criar os animais. Chegou a seca, salve-se quem puder. Aquele que tinha carne, abatia. Aqueles que não aguentavam com a seca, acabava a comida, morriam. Então hoje não, hoje a gente está começando a se prevenir, a plantar a palma, a plantar a leucena. Se no caso a mandioca que eu tiro a partaera não sustentar os bichos, mas eu tenho uma palma, né, que ela resiste à seca. A leucena, ela substitui como se fosse a ração balanceada. A leucena é muito forte em proteína e tanto ajuda na alimentação como para aumentar o leite. A gente o que aprendeu mais no MOC foi a forma de plantar, porque a gente sempre plantava, né, as coisas. Mas a gente não tinha, assim, aquela questão de distância da planta. E a gente não sabia se deixava à vontade, se desolhava, se aquela coisa, a gente não sabia nada. A mandioca, nós antes, só aproveitar só a raiz para fazer farinha. E hoje eu faço esse processo. Por exemplo, da partaera eu faço ração. E a parte da maniva eu pituro e faço forragem para as galinhas ciscar, elas obram em cima e que transformam em adubo.
Quando o agricultor planejou a sua propriedade, com um desenho da propriedade, que é um tipo de planejamento adaptado ao analfabeto, ele tem um plano para a sua propriedade, um pequeno projeto. Ele tem X de cerca, ele precisa de um aprisco, ele precisa de 10 cabeças de cabra, ele precisa de um reprodutor, ele precisa de leucena e tal. Isso perfaz um total, né? O MOC vai liberando esse total através das associações, quer dizer, a cara do MOC não aparece nos municípios. O que aparece é a organização dos produtores, que é importante para eles se organizarem e reforçarem o processo deles. Então, esse recurso vai liberado e depois ele vai transformado em quilos de feijão pelo preço mínimo oficial do Banco do Brasil. Então, eles vêm à sede da associação, convertem aquelas parcelas de feijão em real, pagam e a associação devolve ao MOC para ser colocado em uma conta específica de retorno do fundo rotativo, que eu gostaria de ressaltar. Essa conta é controlada pelos agricultores. A gente, pequeno agricultor, não tem direito de chegar no Banco do Brasil, nem banco nenhum, porque quando chega lá é ladrão. Eles têm como marginal. Agora não entra. E aí a gente hoje tem pessoas que teve possibilidade de pegar 20 rolos de arame, outros 12, 10, 8 cabra, um tanque de cimento, para pagar em 8 anos. O fundo rotativo funciona da seguinte maneira. Primeiro, para ter acesso ao fundo, o agricultor tem que planejar a sua propriedade e planejar para resistir à seca. Então, primeiro elemento, o fundo não financia elementos que não sejam de resistência à seca, né? Isso é uma definição política da entidade. Segundo, o fundo ele é regulamentado por um conjunto de agricultores que representam as comunidades envolvidas no programa. No programa da FAEB, nós estamos fazendo algumas aguadas, isso em comunidades, algumas grandes aguadas. Mas a gente tem incentivado a escavação do barreiro, que a propriedade tem que ter água. Então hoje a gente só financia no programa da FAEB, depois que ele tem a aguada, faz a cerca, planta a palma, para depois ele receber os animais. Eu mesmo saí daqui para apanhar água com uma distância de uns 4 quilômetros por aí. E ainda para esperar água minada. Daqui para lá é subindo, tem 36 metros acima do nível aqui, é uma boa altura, né? O cara tirar com a lata d'água na cabeça. Não é todo mundo que tem um animal para vir buscar, tem que vir na cabeça mesmo, e aí era meio dificultado. Quando chegava aqui, nas casas, já a água não dava para quase nada, porque trazia pouco, a gente não aguentava. Aí no outro dia tinha que ser estar no caminho do tanque, era assim direto. Com isso, com essa discussão, então a gente já encontra em todas as comunidades já uma aguada boa. Quer dizer, todas as comunidades que a gente trabalha. Garantida a infraestrutura e a produção, a próxima conquista é o mercado. Para pequenos produtores, o que pode garantir mais renda e poder de barganha é a comercialização organizada e conjunta dos seus excedentes. Quem quiser sobreviver, ou se agrega a cooperativismos, ou a processos cooperativos, né? Maiores ou até menores. Eu posso ter uma cooperativa de criadores de porcos, uma coisa nesse sentido, ou ele vai ser engolido. O problema maior está em você fazer com que a pequena propriedade se autossustente. Você possa produzir numa pequena propriedade o suficiente para sustentar uma família. Eu estudei, né, mas não consegui desenvolver o estudo porque o próprio trabalho levou que eu abandonasse o estudo, por a sobrevivência nossa tinha que vir do trabalho. Como essa opção de estudo para mim não foi suficiente para viver dele, então eu tive de sonhar em viver na roça. Que eu sempre perguntava para mim, como é que a gente vive na roça, mora, nasceu aqui e não consegue sobreviver dela?
Antigamente você tinha roça, muita gente tinha roça que servia como ponto de apoio. Ele não sabia quanto produzia naquela roça, quanto ele gastava, quanto ganhava. Muitas vezes ele estava perdendo, estava ganhando um dinheirinho fora e ali a roça era apenas para morar. Hoje não, hoje a gente está mostrando, junto com ele, discutindo para ele entender que a roça dele ou é suficiente para lhe dar uma renda suficiente para a sobrevivência da família ou não é. E aí onde nasceu essa questão de entrar na luta, de planejar a propriedade para de fato vir a gente conseguir sobreviver dela. Já trabalhei em Salvador, já trabalhei aqui em Serrinha e nunca esqueci da roça e agora voltei para ficar. Nunca tive vontade de ir para a cidade. Nasci, me criei na roça e tenho que morrer na roça, porque a gente na roça, a gente tem tudo. Se a gente tem seu pedacinho de terra, a gente tem que trabalhar em cima dela. Trabalhar, lidar com os animais, plantar, fazer a cerca, a guarda, isso para mim sempre foi bom. Eu quando vou para a roça sempre só chego à noite, eu gosto muito da minha roça. Agora no meu caso eu fui para grande capital porque eu também queria conhecer. Mas está com 20 e poucos anos também que eu abandonei, estou vivendo como agricultor, fraco, mas dá para ir. O trabalho do MOG não é a favor que o pessoal saia da roça, da terra, da própria terra, não. Porque quanto mais a gente sai da roça, fica pensando que a gente está adquirindo alguma coisa lá fora. Para quem já entende um pouco, acho que não é por aí, não. Mas tem muita gente que estão aqui porque não tem opção. Tem o pessoal novo, se tivesse ainda dizer assim, arranjar um trabalho, não ficava aqui. Porque quando o menino vai dando 18 anos, 17, 18 anos, ele precisa de vestir uma calça bonita, botar um relógio, ter um som, fazer a festa dele. E o pai não tem as vamos dar essa sobrevivência ao filho. Aí começa a sair pro vão do mundo, tem deles que dá sorte, outros vira marginal, outros vai roubar, outros vai brigar. A nossa região ainda não temos como segurar a família toda em casa. Sempre sai. Hoje não é tanto para Salvador, porque não tem emprego mais não. Hoje estão indo e demorando de voltar, não é porque gostam não, estão demorando de voltar porque não estão conseguindo o dinheiro do transporte de volta. Eu já morei na cidade, vi o pobre da cidade, chegava na minha casa, meu tio, pelo amor de Deus, meu. Lá aqui é diferente, você chega na casa do outro pobre e diz, fulano, me presta aqui 1 litro de farinha. Se ele, rapaz, só tem 1 litro, ele divide para meio litro, mas não deixa você com fome. Aqui a gente ainda dorme de portas abertas, você pode botar um rádio na frente da casa fora, que amanhece outro dia, você ainda deixa um carro sem travar as portas, enfim, não se compara. Ah, não gosto de cidade, não. Acho que se eu me ver dentro da cidade, acho que eu morro ligeiro. Eu não aguento. Sem meu trabalho, sem minha mão na terra, eu não aguento, não. Eu já vi muitos deles passando fome. Eu já vi muitos deles migrando, indo para São Paulo e depois retornando. E quando eu hoje os vejo assentados na sua terra, trabalhando, produzindo, vivendo, eu não diria bem, mas vivendo razoavelmente, eu acho que isso é uma conquista importante. Para mim, eu tive um avanço grande, tanto em área de terra quanto nos animais. Porque logo no início do programa, eu só tinha 21 tarefas de terra. Hoje eu estou com 80. Pessoal, eu criava 4 vacas. Hoje eu não crio mais vaca, eu crio cabra. Então, umas possíveis mudanças que eu mudei para uma coisa que eu gosto de fazer. E o aumento da propriedade que me deixa um pouco mais à vontade para trabalhar. Não mudou na questão diretamente forte, na questão financeira, mas só a expectativa de você ver tudo isso feito, né, já dá uma esperança de você ver que pode fazer futuro. Nós hoje estamos com 1.210
famílias só no fundo rotativo. Isso implica em milhares de lançamentos, controle de contas, né, funcionários, implica em toda uma máquina que a gente se questiona se é o nosso papel fazer isso. Ou o nosso papel é, uma vez que nós demonstramos que é possível a viabilidade da pequena produção no semiárido nordestino, que os grupos que já aprenderam isso, conosco, cheguemos aos bancos, aos prefeitos, ao Estado e possamos dizer, nós queremos isso, nós queremos essa proposta, essa é viável por essa e essa razão. E o governo tem obrigação de atender ao pequeno, ele atende ao grande. Hoje a gente já tem um vereador da gente, que é Nilton. A gente já tem esse vereador que, pelo menos, para informar o que é que está lá dentro, já botou um pé lá dentro, né? Que quando chega os dias de reunião da Câmara, que tem uma coisa assim demais, coisa que toca na gente, ele avisa a gente vai tudo para lá. E então já estão começando a discutir, começando a entender, começando a participar do orçamento da prefeitura, fiscalizar contas. E isso para nós já foi um passo muito grande. E aonde tem o trabalho da PAEB, a gente já tivemos uma resposta política. Vou fazer uma farinhada, ei! Convidar as mulheradas, ei! Vou fazer uma farinhada, ei! Convidar as mulheradas, quem quiser fazer farinha, vem a farinha, mas eu... Meu sonho é que eu visse as coisas bem direitinhas, que eu visse uma política partidária no município bem arrumadinha, a gente participando da política que não participa, da PAEB MOC e sindicato. Meu sonho é cada vez mais planejar a propriedade e transformar ela aqui, sim, não uma propriedade, sim uma pequena empresa produtiva. Eu estou com a idade mais ou menos, né? Mas tenho coragem de trabalhar e quero ver a minha propriedade organizadinha com energia, que não tem, e água. Meu sonho é crescer, comprar mais terra, cercar bem cercado, fazer uma casa mais bonita que eu tenho e comprar uma rede e balançar.